O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, comentou sobre a desoneração da folha de pagamento. Disse que vai ser um problema por dois motivos. Primeiro, porque a desoneração não está no orçamento, vai ser uma renúncia de mais de 25 bilhões de reais, causando problema para fechar, então, o orçamento. E segundo, porque viola um dispositivo da reforma da Previdência que impede que serão dados benefícios que corroam a base de arrecadação da Previdência. Inclusive, a Advocacia Geral da União já pretende entrar na semana que vem com alguma forma de impedir essa desoneração que ela afirma ser inconstitucional. O que esperar dessa confusão que já começou com a derrubada do veto há pouco, Luiz Felipe Dávila? É uma brincadeira, né? É quase tratar de inconstitucional uma medida que começou no governo Dilma e depois de 10 anos descobrem que a medida é inconstitucional. É o casuísmo. Veja o casuísmo que se faz com a Constituição brasileira, gente. Vamos levar um pouco mais a sério as leis do país, né? Mas o ponto dessa desoneração mostra algo muito preocupante, que é o que ele está dizendo aí, da contribuição para a Previdência. O que está acontecendo? O rombo da Previdência já está aumentando exponencialmente, porque a população está envelhecendo num ritmo extremamente acelerado. Por isso que a coisa mais importante hoje era ele chamar um pouco lá o professor lá, Raul Veloso, que é um dos maiores especialistas em contas públicas, que entende muito bem esses números da Previdência, que vai mostrar como esse rombo vem crescendo de forma extraordinária e que é urgente os governos estaduais e o governo federal fazer um ajuste na Previdência antes que seja tarde, porque o crescimento dos idosos no Brasil vem sendo de forma acelerada. Ô, Fábio Piperno, como é que você analisa? Aliás, já que o Dávila citou o professor Raul Veloso, convido a nossa audiência para ler um artigo dele hoje no Estadão, ontem, não sei, em que ele fala exatamente do endividamento muito perigoso do estado de Minas Gerais, comparando com o do Rio de Janeiro, já que os dois têm PIBs mais ou menos parecidos. Agora, primeiro, essa conta disparou, né? Ela aumentou. Outro dia se falava em 9 bilhões, agora já aumentou. Enfim, o ministro já fala em 25. De qualquer forma, inflacionou muito, né? A inflação no Brasil cai, da Argentina mas ele não é bom de conta, né? Ele não é bom de conta, esse é o problema. E, aliás, num dia, inclusive, que as bolsas estão de novo batendo o recorde aqui. Sim. Agora, de qualquer forma, eu acho que a judicialização era um caminho esperado. O governo já havia sinalizado para isso. Acho que é uma medida que vai postergar uma solução e aí sim, talvez o cenário seja ainda pior, porque aí pode causar algum tipo de indecisão, de indefinição. Meu Deus. Eu acho que, veja, essa nova fase da desoneração vai até 2027. Então os governos já se preparem, porque quando chegar lá, eles vão tentar de novo renovar esse benefício. Piperno, tem que ser debatido. Eu quero perguntar, Piperno, como é que você vê o PT judicializando o PT? Porque é isso que está acontecendo. É o PT do Lula judicializando o PT da Dilma. Então, a Dilma deu um prazo. Mas a Dilma deu um prazo. E daí? Mas você esticou o prazo, aí vira inconstitucional. Era o prazo, e o prazo não foi. Mas veja, isso acaba... Mas ele coloca que é inconstitucional por conta da reforma previdenciária. Então, tem um prazo e no meio desse prazo veio uma reforma da Previdência, que também mexe com uma série de regras. E aí, nesse caso, o ministro Fernando Haddad diz também, né, que impacta as contas em 25 bi, mas números que tiveram algum tipo de alteração ao longo dos últimos tempos aí, e a Advocacia Geral da União menciona que tenta ou busca um caminho que seja de manutenção de alguma forma de desoneração, mas não nessa proposta, que aí seria aquele projeto à parte que já foi citado também pelo governo federal. Mas o quê, né, Alan Gani? Pois é, agora no final das contas, Evandro, isso vai ser decidido, anotem aí, pelo Supremo Tribunal Federal. E para ficar mais... Você acha? Eu acho que isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal. E para ficar mais emocionante, o relator vai ser o Flávio Dino. Aí vai ficar que no Brasil pode tudo. Aqui... Enfim, né? Aqui o passado é incerto. Agora o Dávila... Aqui não tem coincidência. Ele tocou num ponto que é muito importante, em relação a esse envelhecimento da população. A gente acabou de fazer uma reforma da Previdência e muito possivelmente a gente vai estar discutindo uma nova reforma da Previdência. Vai ser uma por década. Dos 5 anos. Vai ser uma por década. Isso aí é inevitável. E a gente perdeu o bônus demográfico porque a população brasileira está envelhecendo e isso vai ser um grande desafio para crescimento econômico e para o controle das contas públicas. Então, o controle do gasto público ele se torna agora essencial
por conta do envelhecimento da população. E provavelmente a gente vai estar fadado aí nos próximos anos a um crescimento de 2%, 3%, porque não tem mais mão de obra suficiente no país. Só para dar um número aqui para o Alan Gani aqui, que ele sabe isso, em 1980 nós tínhamos 3 idosos para cada 100. Hoje é 20. Nossa. Para 100. É isso que está acontecendo. E aí Fala, Gustavo Segre. são os aportantes versus aqueles que recebem. Exatamente. Então, como você consegue fazer uma conta que feche? Quando você gera uma quantidade de pessoas que ingressam ao emprego, que aportam para a Previdência, versus as pessoas que estão retirando sem aportar, porque já aportaram. Você sabe que a história da aposentadoria foi para cobrir o déficit fiscal. De novo, na Alemanha. Otto von Bismarck, exatamente, lá por 1878. E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos cobrar dos trabalhadores com a desculpa de que nós vamos cuidar deles quando sejam velhinhos. E aí a primeira idade de aposentadoria, 1878, eram 70 anos, mas as pessoas não viviam até aí. Lógico. Então a grande maioria morria. Aí falaram, senhor Otto, as pessoas estão morrendo, não estão conseguindo recuperar o que eles estão aportando. Aí diminuíram para 60. Hoje, 60, 65, a pessoa está na plenitude da idade. Sim. Então, você tem que ir mostrando... Então, eu vou fazer 60. Exemplo. Eu vou ser idoso. Exemplo vivo. Eu vou ser idoso em março. E o bom é que não faço mais fila, né? Mas... Imagina, vou tomar um exemplo. Eu quero trabalhar e continuar trabalhando. Não tenho como me aposentar. Tenho que continuar aportando. Porque tem condições, tem saúde, tem conhecimento, tem que aportar. Isso aplica a todo mundo. Não é somente no Brasil. Então, se você não gera pessoas aportando, o sistema vai falir. Vai falir. E eu quero falar de uma outra história também que está pegando e que o governo gostaria de resolver até o fim de ano, que é a questão da reforma tributária, né? No mês passado, o ministro da Fazenda já tinha admitido que um fatiamento da reforma seria necessário. Com a aproximação do recesso agora, o Fernando Haddad defendeu mais uma vez a promulgação da reforma, diferentemente do que era esperado. O Anelli vai trazer as informações para a gente. O que está pegando aí, que está gerando divergência ainda sobre reforma tributária e com o ano já quase acabando, hein, Anelli? Pois é, né, Evandro? Não só Fernando Haddad tem defendido, então, mais tempo para a votação da reforma tributária, como também o fatiamento dessa medida. Agora há pouco, na portaria do Ministério da Fazenda, o ministro voltou a dizer que um fatiamento não seria prejudicial para a medida. Segundo ele, o ideal seria, então, colocar em votação e aprovar no Congresso Nacional tudo aquilo que for consenso entre Câmara e Senado, para depois ir debatendo aqueles outros pontos que ainda então não encontraram consenso entre as duas casas do Legislativo. Nesse momento, a falta de acordo é para alguns pontos, como por exemplo os setores beneficiados com regras mais amenas de tributação, a exemplo da Zona Franca de Manaus e também montadoras de veículos. A principal preocupação desse momento do governo federal é em relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional de Estados e municípios. O governo não quer que esse fundo passe dos 60 milhões de reais. Essa é a principal preocupação nesse momento, além de não aumentar novas condições de tributação menor a outros setores da economia, as chamadas exceções. O governo federal tem medo de que saia do controle, então, a concessão de exceções de regras tributárias. Portanto, a expectativa do governo e também o discurso que vem sendo defendido pelo Ministério da Fazenda é de um fatiamento, sim, da reforma tributária para que seja votado aquilo que já é consenso, como, por exemplo, a substituição de tributos, e esses outros pontos que não são consenso ainda sejam votados separadamente. Evandro. Nossa, que confusão, Anelli. Obrigado pelas informações. Sabe o que está pegando também, pessoal? A cobrança da CID, a contribuição sobre intervenção de domínio econômico, sobre bens que são similares àqueles produzidos na Zona Franca de Manaus. Isso abriu um impasse nas negociações da reforma tributária, bem às vésperas da votação da proposta na Câmara dos Deputados. Por quê? Os estados como o de São Paulo estão reclamando, por exemplo, que isso possa gerar algum aumento na cobrança aqui para tentar equilibrar com a situação lá do norte do país. E aí os deputados e senadores
estão meio que tentando segurar vários pratinhos ao mesmo tempo, Luiz Felipe Dávila. É exatamente isso. A gente, em vez de criar regras para simplificar o sistema, a gente vai aumentando a complexidade. E isso aí é puxadinho mesmo. Se você está dando benefício para um setor ou para a Zona Franca, o resto do Brasil tem que pagar. É esse o problema. São essas distorções que fazem com que o Brasil tenha o pior e mais complexo sistema tributário do mundo, pelo ranking do Banco Mundial. É isso que faz nós vivermos num país onde 70% do PIB é judicialização tributária. É esse desastre. E só para efeitos de comparação aqui, judicialização tributária nos países da OCDE é 0,28% do PIB contra 70% do PIB no Brasil. Isso mostra esse manicômio tributário que precisa acabar. Chega de puxadinho. Vamos fazer uma reforma para simplificar as regras e não ficar cedendo regimes especiais para determinadas categorias. Isto é postergar mais uma vez um problema que nós estamos criando para o setor produtivo no Brasil. Gustavo Segré, por outro lado, se tira a competitividade da Zona Franca de Manaus, isso não gera um problema grande também para ser administrado aqui no país? Sim, claro. Aí você corre o risco de ter uma migração de pessoas que estão trabalhando lá para outros lugares que talvez não tenham como absorver. Mas eu acho que o governo bobeou. Me parece que o ministro Haddad calculou mal o tempo. Lembramos que aqui mesmo no 3 em 1 a gente falou sobre uma fala do ministro que dizia que na volta da COP28 ia apresentar propostas alternativas à desoneração de folha para poder discutir. Aí vem a derrubada do veto. E aí? Qual era essa proposta? Não apareceu a proposta. E essa situação que hoje estamos... Por que o governo está falando 25 bilhões quando semana passada eram 9 bilhões? Eu acho que tem uma resposta. É tentar ver de que maneira coloco mais arrecadação no tapetão e vou dizendo, por exemplo, vai ter um aumento da pauta de imposto de renda sobre aqueles benefícios fiscais de ICMS, que hoje não pagam. Vai ter. E muito provavelmente aprendam da Argentina a colocar retenções às exportações, que hoje não são colocadas, porque a taxa de câmbio brasileira não é das mais competitivas no exterior, senão com certeza teria também. Essa é a mesma fórmula, quando o Dávila falou sobre a regulação, daquela pessoa que toma uma pílula para lembrar que tem que tomar outra pílula. É mais ou menos isso. Você toma uma pílula para quê? Para lembrar que tem que tomar outra pílula. Pô, tem que se regular, facilita a vida do empresário, que tudo vai se ajeitando. E a questão da carga tributária não é uma situação de agregar mais carga tributária. Precisa o governo entender que deve necessariamente diminuir o gasto. Fábio Piperno, como você analisa? Olha, o grande problema... Primeiro que esse certamente foi o governo que mais se empenhou para que o país, de fato, fizesse uma reforma tributária. Agora, o problema todo é que quanto mais demora cada dia que passa, maiores vão sendo aí as sugestões de regimes especiais. Maiores são as exceções. Todo mundo. Falei no começo do programa sobre o puxadinho que a indústria automobilística, em parceria com alguns governos estaduais, vem tentando para preservar vantagens dos fabricantes instalados no Centro-Oeste e no Nordeste. Por outro lado, já tem um projeto para aumentar a alíquota, por exemplo, de importação dos carros elétricos. Por quê? Porque os fabricantes aqui instalados não querem saber desse tipo de concorrência também. A Fiesp, uma vez, eu me lembro de um ministro que foi lá e que chegou e falou, bom, tá tudo fechado, então podemos partir aí para tentar alianças aí de livre mercado com outros países e tal. Tá, perfeito, ministro. Só que eu gostaria que o meu setor mantivesse determinadas salvaguardas. Quanto ao resto, tudo bem, eu apoio. E é sempre assim, cada um olhando para o seu umbigo. Então, a complexidade deriva exatamente desse atraso cultural e desse egoísmo que alguns setores preservam. Ô Gani, só antes de passar a palavra para você, eu quero engordar o nosso debate aqui contando para a nossa audiência que o Congresso Nacional derrubou na tarde desta quinta-feira 4 vetos integrais e 11 parciais do total de 26 apreciados em votação eletrônica. Com essa rejeição, os textos originais seguem então para promulgação.
Os parlamentares decidiram manter a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, então ela vai até 2027, como a gente contou para você. Foram derrubados vetos ao marco temporal e o Congresso decidiu derrubar um veto do governo ao trecho do arcabouço fiscal que proíbe excluir despesas da meta fiscal para as contas públicas. Já aquele artigo que permitia um contingenciamento equilibrado entre investimentos e custeio teve, então, o veto mantido, Alan Gani. Esse é o saldo de hoje para o governo federal. Derrota para o governo federal, derrota no primeiro tempo, no segundo tempo, mas tudo vai ser decidido no canelada, no pós-jogo. Onde que é o canelada? O que é? Supremo Tribunal Federal. Então, muitas dessas questões, aliás, até o próprio marco temporal, e eu fico com uma dúvida. Vai prevalecer a decisão do Supremo Tribunal Federal ou vai prevalecer agora a decisão do Congresso Nacional, dado que a decisão do Congresso Nacional ela vem depois da decisão do Supremo Tribunal Federal? Olha a insegurança jurídica que está esse país, olha o imbróglio que está esse país. Mas, de qualquer modo, muitas dessas questões vão para o Supremo Tribunal Federal, gerando aí uma grande insegurança nos mercados. E nessa tentativa de ajustar as coisas, o governo fechou um acordo com os líderes do Congresso para votar a pauta econômica, dizendo o seguinte, a gente não vai mexer, não vai bloquear ali a emenda de comissão que o Congresso quer, mas você vai lá e vota o que a gente precisa para ter a arrecadação. Tá todo mundo desesperado nesse fim de ano, Luiz Felipe Dávila? Quer votar rápido e comer o peru de Natal. Só que muitas dessas coisas eu tenho a impressão que não vai conseguir ter consenso para votar. Porque, no fundo, a gente tem mais 2 dias do Congresso Nacional trabalhando, na verdade. Tem 2 mais ou menos, né? 2 mais... pensando em voltar. 2 mais ou menos. Então, assim, é muito difícil chegar a um consenso sobre essas medidas de enorme impacto econômico. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas o governo vem tomando uma derrota atrás da outra no Congresso nessas pautas, mostrando que o ajuste fiscal está mais frágil do que nunca. E vamos entrar em 2024 com um enorme problema fiscal que não tem solução. Nós sabemos que tem um problema e ninguém tem um plano para resolver. Gani. Olha, sabe o que me chama a atenção? É todo o otimismo do mercado financeiro. O Piperno trouxe aqui a alta da Bolsa. Você acha que não deveria? Eu acho que não deveria, porque eu concordo aqui com o Dávila. Esse problema fiscal está batendo na nossa porta e as sinalizações, elas são muito ruins, porque você não vê em nenhum momento um esforço do presidente em sanar as contas públicas. Pelo contrário, está defendendo mais endividamento, né? E com um Congresso que quer emendas, com um arcabouço fiscal muito frágil, enfim, e todas as medidas focadas na arrecadação, né? Prova disso é que o governo está jogando pesadíssimo, 11 bilhões de reais para passar a subvenção do ICMS, acabar com esse benefício fiscal e tentar arrecadar mais. Então, eu vejo que é uma situação muito preocupante que lembra o governo Dilma, que tinha ali um otimismo, mas o problema fiscal vinha crescendo e ninguém estava percebendo.